STF revoga a lei que proibia uso da linguagem neutra em escolas e órgãos da administração municipal de Porto Alegre. Será a volta do Quirides Alunes às salas de aula? Vamos à capital gaúcha conversar com o coautor da lei, o vereador Gessé Sangalli, do Partido Liberal. A decisão veio do terrivelmente evangélico ministro André Mendonça. Alguma surpresa? Vamos descobrir aqui com o vereador, que ainda não está na tela aqui para mim não, Vivi. Cadê o nosso vereador aqui? Vamos lá? O nosso querido Gessé está hoje conosco, vai conversar aqui a respeito dessa medida. Aê, Gessé Sangalli, boa tarde, vereador. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui na Oeste. Vereador, nós queremos ouvir do senhor, primeiro o projeto e essa medida aí tomada pelo STF, mais uma vez, uma bela de uma canetada, já que é uma pauta, uma medida que foi tomada dentro do âmbito da gestão municipal. Sim, o que acontece? A alegação do STF era que não se poderia legislar de maneira a mexer na questão do ensino de língua portuguesa na rede pública municipal. A questão não é que nós tenhamos legislado no ensino de matéria da rede municipal, mas sim nós fizemos uma lei que proibia o não uso da língua formal. Na verdade, era uma lei para chover no molhado, porque já é obrigatório a rede pública de ensino e a rede privada de ensino ensinar aquilo que se encontra dentro da Lei de Base da Educação, que determina o que é o padrão culto da língua portuguesa. Então, a nossa lei, que ela foi de autoria primeira da vereadora Fernanda Bart e eu assinei junto como coautor, tinha por objetivo proibir que nas comunicações formais da prefeitura, por exemplo, um e-mail enviado de maneira oficial entre partes da prefeitura, algum documento emitido para o cidadão, ou mesmo comunicações entre servidores públicos por meios oficiais, essa linguagem utilizada fosse a linguagem formal. E nos documentos que são dados para as crianças, por exemplo, nas provas e também durante o ensino de português, de matemática, de ciências, nas aulas, fosse seguido aquilo que é trazido pela lei nacional no que trata de questão de educação aqui do Brasil. Então, era uma lei para chover no molhado e fica até um pouco estranho que o governo federal, o STF no caso, tenha impedido que uma lei que peça para que o município cumpra a lei federal, a lei de base de educação, tenha sido revogado. Porque a gente não está legislando no que se fala da questão de idioma, ou de português, ou de matemática, ou algo nesse sentido. A gente está falando reafirmando que, a nível municipal, os servidores públicos, professores e servidores públicos que se comunicam através de documentos formais tenham que usar a linguagem formal, que é aquela que deve ser ensinada às crianças. A nossa preocupação veio porque, justamente, alguns pais, ainda no ano de 2020, reclamaram que nos cabeçalhos das provas, em algumas frases das provas de português, de ciências, de história, de geografia, vinham frases com queridex, com X, alunex, com X, porque supostamente isso ajudaria na inclusão de pessoas não binárias, trans ou sei lá o quê. E nós, alertados pelos pais, resolvemos fazer uma lei para dizer que esse tipo de comportamento, de não ensinar o padrão culto da língua portuguesa, não deveria prosperar na cidade. Óbvio que, de modo a, caso tivesse uma nova constatação, nós pudéssemos abrir algum tipo de sindicância interna para que esse professor se responsabilizasse por não estar ensinando de maneira adequada a língua portuguesa ou algo nesse sentido. E, então, a Câmara de Vereadores proibiu essa questão do Quirides Alunes, sei lá, nem sei como falar isso aí, e foi aprovado pela Câmara por maioria, o prefeito sancionou e não foi o município que questionou a justiça, foi o governo do estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, entrou com uma ação de inconstitucionalidade, foi indo até chegar no STF, e o STF acabou, então, agora revogando, dizendo que não caberia ao município legislar sobre português, por exemplo, sobre a norma culta da língua portuguesa ou algo nesse sentido. Mas nós nunca falamos isso. A gente falou que os professores e servidores públicos do município de Porto Alegre são obrigados a utilizar nas suas comunicações a língua culta formal. Então, acabou tendo essa confusão trazida de maneira proposital para que a militância possa continuar prosperando nas salas de aula daqui da capital. Senhor vereador, se for parar para pensar, na verdade, quem interferiu na norma culta foram eles, a usar o TODES, os alunos. Isso é interferir na norma culta e a gente não está vendo a justiça desse país, nem a Suprema Corte, que deve estar com pouco trabalho a ser feito, interferindo aí nessas questões. Senhor vereador, se juntando aqui a nós para fazer uma pergunta, nós temos o nosso querido Gustavo Lopes. Gustavo Lopes, sua pergunta ao vereador Gessé Sangalli. Boa tarde, Gessé, querido.
prazer falar contigo. Gessé, eu acho que esse gancho que tu fez é ótimo, Gê, porque é o seguinte, a lei era justamente para proteger a língua portuguesa, não estava, é exatamente o contrário, né, do que eles estão alegando. Ou seja, a ideia era proteger o uso da norma culta, o uso da linguagem correta, né, e eles estão fazendo exatamente o contrário. Também não me surpreende, né, essa atitude do ministro André Mendonça, mas quais são os próximos passos a partir de agora, Gessé? Vocês têm alguma coisa planejada? Vão recorrer? Se é que dá para recorrer, né? Porque essa, infelizmente, é a pior das ditaduras, né? A ditadura do judiciário aqui não tem como a quem recorrer. Quais são os próximos passos daqui para frente para que a gente não tenha, em Porto Alegre e em outras cidades do Brasil, essa invasão de competências do Supremo até nisso, querendo se meter? Escutando a pergunta e vendo depois a repercussão da revogação da lei, eu queria fazer algumas observações. Uma no sentido de o que dá para fazer agora. Na verdade, o que sempre pôde ser feito, só que era muito invasivo, era entrar no Ministério Público denunciando o professor por não estar cumprindo as suas atribuições, que é de ensinar o padrão formal da língua portuguesa nas aulas da rede pública de ensino, quando for parte de uma rede pública municipal. Inclusive, uma promotora pública aqui do estado do Rio Grande do Sul entrou em contato comigo no WhatsApp ontem de noite e falou sobre isso. E a única opção que resta agora para os pais que se sentirem prejudicados de os professores, ao invés de ensinarem os seus alunos com a língua padrão a língua portuguesa padrão, a língua culta, é fazer prova disso e entrar no Ministério Público denunciando os professores por estarem entregando informações que não condizem com aquilo que diz a Lei de Direitos de Educação. Então, o que resta é algo mais severo do que aquilo que nós pretendíamos, que era justamente poder chamar o professor para responder administrativamente, questionando por que ele está fazendo aquilo, e agora, ao invés de ter que fazer algo administrativo, alguma chamada de atenção, uma advertência por parte da Secretaria de Educação, o que resta é justamente uma ação civil pública, promovida pelo Ministério Público, o que, na minha opinião, é muito pior, inclusive de constrangimento para o próprio professor. Mas é o que resta aos pais que quiserem se sentirem prejudicados e constatarem esse tipo de acontecimento. E uma das alegações que esses militantes utilizam para supostamente defender a linguagem neutra nas escolas, que não faz nem sentido do ponto de vista linguístico para o português, é que isso aumentaria a inclusão de pessoas não binárias e trans e LGBT e coisas nesse sentido. O que eu discordo, porque na nossa rede de ensino municipal e a nível do Brasil também, tanto particular e privado, nós temos muitas pessoas que têm muitas especificidades, dentre elas as pessoas que têm deficiência visual. E na ânsia de tentar incluir por militância essas pessoas LGBT, ou sei lá o que se pode falar nesse sentido, eles excluíram os deficientes visuais. Porque hoje existem ferramentas de leitura automatizada por celular que faz a leitura daquilo que está escrito. E como é que tu consegue fazer um leitor automático de texto ler no lugar do O ou do A um X? Todix. Não faz sentido. Então, ao invés de incluir as pessoas que de fato precisam ser incluídas, por exemplo, os deficientes visuais, essas regras que não fazem o mínimo sentido para o português acabam prejudicando os verdadeiros prejudicados, que são as pessoas que através de ferramentas tecnológicas estavam conseguindo se incluir e agora, a partir de uma postura que não faz o mínimo sentido, acabam sendo excluídas pela militância. Nós conversamos com o vereador Gessé Sangalli, do PL de Porto Alegre. Vereador, nós sabemos que o senhor está em sessão agora. Muito obrigada por nos atender gentilmente, por prestar aqui esclarecimentos à nossa audiência. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigada, senhor vereador. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, agradeço a oportunidade. Também nós tivemos a oportunidade aqui em Porto Alegre recentemente de fazer uma homenagem à Revista Oeste. Durante as homenagens, eu homenageei a Branca Nunes aí, e foi muito bem acolhida aqui pelos porto-alegrenses. Ela que morou em Porto Alegre junto com seu pai quando ele era ainda âncora de uma antiga um antigo meio de comunicação que hoje já não faz mais jornalismo e tiveram que ser resgatado agora pela Revista Oeste.